Todas as manhãs, mestre Zuigan, do século XIII, antes de sair de seus aposentos, chamava a si mesmo: Mestre Zuigan? E respondia: sim. Dizia então: Você está aí? E respondia: Sim, estou aqui. E então completava: Então desperte, não seja enganado. Este é um conto zen para começar o nosso vídeo. E hoje nós vamos falar aqui dos mistérios da memória. Os mistérios da memória, um artigo da revista Sofia. Então, uma pequena prévia. No último momento, toda a vida é refletida na memória e emerge de todos os cantos e recantos esquecidos. Imagem após imagem, um evento após o outro, ninguém morre insano ou inconsciente. E isso também está no livro tibetano dos mortos e vários outros livros. E, inclusive, quem teve EQMs, né, experiências de quase morte, relata também essa rememoração. Então vamos ver aqui esse artigo da Blavatsky, que está na revista Esfinge. Desculpa, na revista Sofia. E vamos lá. Encontramos numa carta muito antiga de um mestre, escrita anos atrás por um membro da Sociedade Teosófica, palavras interessantes sobre o estado mental de uma pessoa que está morrendo. No último, agora, aspas, né? No último momento, toda a vida é refletida em nossa memória e emerge de todos os cantos e recantos esquecidos, imagem após imagem, um evento após o outro. O cérebro desaloja a memória com um impulso forte e supremo, e ela restaura fielmente toda a impressão que lhe foi confiada durante o período de atividade cerebral. A impressão e o pensamento mais fortes se tornam naturalmente os mais vívidos e sobrevivem, por assim dizer, a todos os outros, que agora desaparecem para sempre, mas reaparecem no Devachan, o céu dos cristãos. Ninguém morre insano ou inconsciente, como afirmam alguns. Aí fecha aspas e abre outras aspas. Mesmo um louco ou alguém num ataque de delirium tremens terá seu instante de perfeita lucidez no momento da morte. Embora seja incapaz de dizer isso aos presentes, muitas vezes a pessoa pode parecer morta. No entanto, entre a última batida do coração e o momento em que a última centelha de calor animal deixa o corpo, o cérebro pensa e o ego vive. Nesses poucos e breves segundos, toda a sua vida novamente. Falem em sussurros, vocês que estão junto ao leito, na solene presença da morte. Falem em sussurros para não perturbar a calma ondulação do pensamento, nem atrapalhar o trabalho atarefado do passado, lançando seu reflexo sobre o véu do futuro. Essa ideia foi vigorosamente combatida pelos materialistas, a biologia e a psicologia estavam contra. Enquanto esta última não tinha dados suficientes para afirmar tal hipótese, a primeira a descartou como uma superstição vazia. Mas a biologia está fadada ao progresso. E isso é o que aprendemos sobre suas conquistas. Já existem estudos sobre o estado mental dos que estão para morrer, e eles corroboram as palavras do mestre. Em Paris, o Dr. Ferro tem chamado a atenção dos biólogos para o fenômeno especial das reminiscências da vida e o súbito ressurgimento nas paredes brancas da memória de todos os cantos e recantos da mente há muito negligenciados e esquecidos. Precisamos observar apenas 2 dos inúmeros exemplos apresentados por esse cientista em seu rapport para mostrar que os ensinamentos que recebemos dos mestres orientais são cientificamente corretos. O primeiro exemplo é o de um tísico terminal cuja doença se desenvolveu em consequência de uma afecção na coluna vertebral. A consciência já havia deixado o homem quando, reanimado por 2 injeções sucessivas de 1 grama de éter, ele levantou ligeiramente a cabeça e começou a falar rapidamente em flamengo.
uma língua que ninguém ao seu redor, nem ele mesmo, entendia. Ao receber um lápis e um pedaço de cartolina branca, ele escreveu com grande rapidez várias linhas nesse idioma, muito corretamente, como foi verificado mais tarde, e em seguida morreu. O texto traduzido se referia a um assunto muito prosaico. Ele se lembrara de que devia a um certo homem uma soma de 15 francos desde 1868, portanto há mais de 20 anos, e desejava que ela fosse paga. Mas por que escrever seu último desejo em flamengo? O falecido era natural de Antuérpia, mas havia deixado seu país na infância, sem nunca ter conhecido o idioma. Ele passou toda a sua vida em Paris e só sabia falar e escrever em francês. Evidentemente, sua consciência de retorno, aquele último lampejo de memória que exibia toda a sua vida diante dele, com um panorama retrospectivo, incluiu até mesmo o fato insignificante de ter tomado emprestado alguns francos. De um amigo há 20 anos. Essa consciência não emanava apenas de seu cérebro físico, mas de sua memória espiritual, a do ego superior, manas, ou individualidade reencarnante. O fato de ele falar e escrever flamengo, um idioma que ele ouviu numa época remota da vida, é uma prova adicional. O eu é quase onisciente em sua natureza imortal. A matéria nada mais é do que o último grau e a sombra de existência, como afirma Ravaillason, membro do Instituto Francês. No nosso segundo caso, um outro paciente, também morrendo de tuberculose e igualmente reanimado por uma injeção de éter, virou para sua esposa e rapidamente lhe disse: "Você não conseguirá encontrar esse alfinete agora. Todo o assoalho foi renovado desde então." Ele se referia à perda de um alfinete 18 anos antes, um fato tão insignificante que quase foi esquecido, mas que foi revivido no último pensamento do paciente, que depois de expressar o que viu em palavras, parou de falar e deu seu último suspiro. Portanto, qualquer um dos milhares de pequenos eventos diários de uma longa vida parece capaz de ser trazido à consciência no momento supremo da dissolução, uma longa vida, talvez, vivida novamente no espaço de um curto segundo. Pode-se observar um terceiro caso que corrobora ainda mais fortemente a afirmação do ocultismo, que atribui todas essas lembranças ao poder do pensamento do indivíduo, e não ao ego pessoal, o ego inferior. Uma jovem que havia sido sonâmbula até os 22 anos de idade desempenhava, nas horas de sonambulismo, as mais variadas funções da vida doméstica, das quais não se lembrava ao acordar. Entre outros impulsos psíquicos que se manifestavam apenas durante o sono, havia uma tendência bastante estranha ao seu estado de vigília. Quando estava acordada, ela era aberta e franca até certo ponto, e muito descuidada com seus bens pessoais. Mas no estado sonambúlico, pegava artigos que pertenciam a ela ou estavam ao seu alcance e os escondia com engenhosa astúcia. Como esse hábito era conhecido de seus amigos e parentes e de 2 enfermeiras que vigiaram seus passeios noturnos durante anos, nada desaparecera que não pudesse ser facilmente recolocado em seu lugar habitual. Mas numa noite em que a enfermeira adormeceu, a jovem se levantou e foi até o escritório do pai. Este, um notário famoso, estava trabalhando até altas horas. Durante uma ausência momentânea, a filha entrou e se apossou de um testamento deixado aberto na escrivaninha, bem como de uma soma de vários milhares de libras em títulos e notas. Ela os escondeu na cavidade de 2 pilares falsos na biblioteca e saiu do quarto antes do retorno do pai e deixou-se sem acordar a enfermeira, que ainda dormia na poltrona. O resultado foi que, como a enfermeira negou veementemente que a jovem tivesse saído do quarto, a suspeita foi desviada da culpada e o dinheiro não pôde ser recuperado.
A perda do testamento envolveu um processo judicial que quase levou o pai à falência e arruinou completamente sua vida. A família ficou em grande dificuldade. Cerca de 9 anos mais tarde, a jovem, que nos 7 anos anteriores não tivera mais episódios de sonambulismo, adquiriu uma tuberculose da qual acabou morrendo. Em seu leito de morte, o véu que pairava diante de sua memória física foi levantado. Sua percepção divina despertou e as imagens de sua vida fluíram diante de seu olho interior. Entre outras cenas, ela viu a de seu roubo sonambúlico. Ao despertar repentinamente da letargia, que estivera por várias horas, seu rosto mostrou sinais de alguma emoção terrível e ela gritou: "Ah, o que eu fiz? Fui eu quem levou o testamento e o dinheiro. Vão procurar nos pilares falsos da biblioteca. Eu tenho..." Ela nunca terminou a frase, pois a própria emoção a matou. Mas a busca foi feita e o testamento e o dinheiro foram encontrados dentro dos pilares de carvalho, como ela havia dito. O que torna o caso mais estranho é que esses pilares eram tão altos que, mesmo subindo numa cadeira e com muito tempo à disposição, em vez de apenas alguns instantes, a jovem não poderia ter alcançado o topo das colunas ocas e jogado os papéis. Deve-se notar, entretanto, que os estáticos e convulsionistas, entre parênteses, vídeos convulsionnaires de Saint-Médard et de Morzine, fecha parênteses, parecem possuir uma facilidade anormal para escalar paredes e escalar árvores até o topo. Considerando os fatos, conforme foram relatados, será que eles induziriam alguém a acreditar que a personagem sonâmbulo possui uma inteligência e uma memória próprias, além da memória física do eu inferior desperto? E que é a primeira coisa que se lembra em articulo mortis o corpo e os sentidos físicos, no último caso, deixando de funcionar, e a inteligência gradualmente empreendendo sua fuga final pela avenida da consciência psíquica e, por último, da consciência espiritual? Por que não? Até mesmo a ciência materialista começa agora a conceder à psicologia mais de uma evidência que há 20 anos teria em vão implorado por seu reconhecimento, a existência real, entre aspas. Diz-nos Ravaiсон, aspas de novo, a vida da qual todas as outras vidas são apenas um esboço imperfeito, um esboço tênue, é a da alma, fecha aspas. Aquilo que o público em geral chama de alma, nós chamamos de ego reencarnante. Ser é viver, e viver é querer e pensar, diz o cientista francês. Mas se de fato o cérebro físico tem apenas uma área limitada, o campo para a contenção de rápidos lampejos de pensamentos ilimitado e infinito, não se pode dizer que nem a vontade nem o pensamento sejam gerados dentro dele, mesmo de acordo com a ciência materialista, já que o abismo intransponível entre a matéria e a mente foi reconhecido por Tyndall e muitos outros. O fato é que o cérebro humano é simplesmente o canal entre os planos psicoespiritual e material, por meio do qual toda a ideia abstrata e metafísica é filtrada do plano manas, o plano mental superior, até a consciência inferior. Por isso, as ideias sobre o infinito e o absoluto não estão nem podem estar dentro das capacidades cerebrais. Elas podem ser fielmente espelhadas apenas por nossa consciência espiritual e, a partir daí, ser mais ou menos projetadas nas tabelas de nossas percepções neste plano. Portanto, embora os registros de eventos importantes sejam frequentemente apagados de nossa memória, nem a ação mais insignificante pode desaparecer da memória da alma, porque para ela não se trata de uma memória, mas de uma realidade sempre presente num plano que está fora de nossas concepções de espaço e tempo.
O homem é a medida de todas as coisas, disse Aristóteles. Certamente, ele não quis dizer com homem a forma de carne, ossos e músculos. De todos os pensadores profundos, Edgar Quinet, o autor de Criação, foi quem melhor expressou essa ideia, falando do homem cheio de sentimentos e pensamentos dos quais não tem consciência, ou sente apenas como impressões obscuras e nebulosas. Ele mostra que o ser humano realiza apenas uma pequena parte de seu ser moral. Os pensamentos que pensamos, entre aspas, mas que somos incapazes de definir e formular, uma vez repelidos, buscam refúgio na própria raiz de nosso ser. Quando perseguidos pelos esforços persistentes da vontade, eles recuam diante dela, para ainda mais longe, ainda mais profundamente. Sabe-se lá em que fibras, onde permanecem para reinar e nos impressionar sem serem solicitados, desconhecidos de nós mesmos. Fecha aspas. Sim, eles se tornam tão imperceptíveis e inalcançáveis quanto as vibrações do som e da cor que ultrapassam a faixa normal de percepção. Invisíveis e escapando à compreensão, eles ainda funcionam e assim estabelecem as bases de nossas ações e pensamentos futuros, e obtêm domínio sobre nós, embora nunca pensemos neles e muitas vezes ignoramos sua própria presença. Em nenhum lugar, Quinet, grande estudioso da natureza, parece mais correto em suas observações do que quando fala dos mistérios com os quais estamos cercados. Mistérios nem da terra nem do céu, mas aqueles presentes na medula de nossos ossos, em nossas células cerebrais, em nossos nervos, fibras. Ele acrescenta: não é preciso procurar o desconhecido, perdermos-nos no reino das estrelas, quando aqui perto de nós e em nós repousa o inalcançável, como nosso mundo é formado principalmente por seres imperceptíveis, que são os verdadeiros construtores de seus continentes, assim também é o homem. O ser humano é realmente um feixe de percepções obscuras e inconscientes, de sentimentos indefinidos e emoções incompreendidas, de lembranças sempre apagadas e de conhecimentos que na superfície de seu plano se tornam ignorância. Contudo, embora a memória física numa pessoa saudável e viva seja muitas vezes obscurecida, um fato que exclui outro mais fraco, no momento da grande mudança que chamamos de morte, aquilo que chamamos de memória parece retornar a nós com todo o seu vigor e frescor. Será que isso não se deverá, como acabamos de dizer, simplesmente ao fato de que, pelo menos por alguns segundos, nossas duas memórias, ou melhor, os dois estados de consciência, o mais elevado e o mais baixo, se misturam, formando assim uma só, e que o ser que está morrendo se encontra num plano em que não há passado nem futuro, mas tudo é presente? A memória, como todos sabemos, é mais forte no que diz respeito às suas primeiras associações, quando a pessoa futura é apenas uma criança, e mais uma alma do que um corpo. Se a memória é uma parte de nossa alma, então, como disse Thackeray, ela deve necessariamente ser eterna. Os cientistas negam isso. Nós, teósofos, afirmamos que é assim. Para aquilo que defendem, os cientistas têm apenas afirmações negativas. Nós temos para nos apoiar inúmeros fatos do tipo que acabamos de exemplificar nos três casos que descrevemos. Os elos da cadeia de causa e efeito com relação à mente são e deve permanecer sempre uma terra incógnita para o materialista. Pois, se eles já adquiriram uma profunda convicção de que, como diz Pope, embalados nas inúmeras câmaras do cérebro, nossos pensamentos estão ligados por muitas correntes ocultas, como aqueles que ainda são incapazes de descobrir, essas cadeias podem esperar desvendar os mistérios da mente superior, espiritual. Então,
essa questão da ciência negar de forma intransigente e até vaidosa fatos que muitas vezes são corroborados por observações empíricas, né? Como esses casos aí que foram citados na revista Sofia, nesse artigo, indica que tem um preconceito aí nessa questão, porque eles não querem nem sequer considerar, apesar a revelia de todos os fatos muito bem documentados, né? Desde experiências de quase morte, como outras experiências como essas que foram citadas aí. E é unânime essa questão de que a memória ela é toda repassada, a vida inteira é repassada. Normalmente é dito, passou a vida inteira em poucos segundos, né? Mas talvez seja como foi considerado ali no artigo, realmente a barreira do espaço e do tempo cai e nós podemos ter um vislumbre de eternidade, como um golpe de vista, como quando nós temos uma intuição e uma ideia vem pronta. Deve ser assim também no momento da morte. E todos esses depoimentos nos servem para trazer para nós que estudamos esses mistérios do universo, da vida, da morte, nos trazer cada vez mais certeza que não vem só através desses experimentos empíricos, porque quem começa realmente a estudar com veracidade, com o coração aberto, todas essas questões dos mistérios do universo, do homem, de autoconhecimento, da busca, da sabedoria, começa a ter experiências internas, vislumbres, intuições que são mais válidos do que qualquer experiência feita em laboratório, porque são vivências reais, né? Muito difíceis de serem comunicadas para os demais, isso é verdade, justamente porque o nosso cérebro físico tem sérias limitações quanto a isso. Porém, quando a nossa consciência começa a aprender a escorregar para nossos veículos da mente superior e do próprio corpo búdico, nós começamos a ter experimentar vivências muito reais, que nos trazem cada vez mais certeza, cada vez mais clareza sobre o que de fato é o ser humano e de que é feito esse nosso universo, né? Então, achei bastante interessante. Eu acho que isso deve ser trazido à discussão cada vez mais, porque é nítido como cada dia que passa, mais pessoas estão se interessando e querendo saber sobre esse mistério que é a existência humana e a existência universal. Porque a cada dia que passa, também a ilusão amparada no materialismo, ela vai caindo por terra. As coisas que acreditava-se como líquido e certo, na verdade não são líquidas, são etéricas. E quem busca, seja por uma provação muito grande, seja por um momento de obscuridade, de sofrimento, acaba buscando em todos os lugares, porque é nos momentos de maior dificuldade que nós buscamos, e quando nós buscamos, o único alívio sempre vem do nosso eu interior, do nosso eu luminoso, que estava pronto para atuar, só não podia porque a consciência estava brincando com os seus 1000 brinquedos
enquanto todos muito barulhentos, enquanto a nossa consciência mais interna, ela é sutil e apenas sussurra. E só pode conversar com aquele que se voltou para si mesmo em busca da sua origem. Então, ficamos por aqui. Gostaria, como sempre, de convidá-los a participar das aulas gratuitas da Sociedade Teosófica, todos os dias às 19h30. Você pode pegar o link do canal da Sociedade Teosófica aqui no perfil desse canal do YouTube, no Show de Ideias, ou simplesmente digitar no YouTube Sociedade Teosófica no Brasil. E também convido você a, aqui nos links, né, do perfil aqui do Show de Ideias, também tem o link do nosso canal, o grupo de WhatsApp, melhor dizendo, onde eu sempre vou colocando vídeos, informações interessantes sobre esses assuntos de espiritualidade, de desenvolvimento espiritual, e também nesse grupo eu sempre aviso de atividades da própria Sociedade Teosófica, cursos, palestras, etc., né? Então não esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo, ligar o sininho ali, né? Recebendo os meus vídeos. E um grande abraço.